Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta e estamos aqui hoje para ler um texto escrito pela irmã Bárbara Dias Cabral. Ela é mestre em Direito Ambiental, é especialista em docência da teologia e ela é servidora pública lá em Manaus, Amazonas. Ela escreveu um texto chamado Quando a Adversidade Vem. E esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a Palavra de Deus. Então, irmãos, nós vamos, como eu não ajudei a irmã Bárbara a escrever nenhuma linha, o que eu vou fazer? Eu vou ler o texto e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? E eu quero pedir licença para, a partir de hoje e nos próximos 6 dias seguintes, vou pedir aos irmãos que orem pelos países que estão jogando na Copa do Mundo, né? Estamos em clima de Copa do Mundo, um clima alegre, festivo, mas existem países que estão jogando na Copa do Mundo cuja igreja de Jesus Cristo está sendo perseguida. Então, irmãos, vamos orar por eles e cada dia, então, eu vou falar um país e peço a você que ore por esse país, especificamente quando eles estiverem em campo, né? Que é um jeito de se lembrar. Então hoje, já que nós vamos falar de quando a adversidade vem, eu quero pedir licença para falar sobre o 9º lugar na lista da igreja perseguida. A missão Portas Abertas, todos os anos, solta uma lista dos 50 países cujos cristãos são mais perseguidos em todo o mundo. E no caso, o Irã é o 9º país que mais persegue os cristãos. Por isso eu quero pedir aos irmãos que orem pelos iranianos, né? No Irã, ensinar a Bíblia, contar aos outros sobre o cristianismo, ou orar a Jesus Cristo é motivo para ser preso. Mais pessoas estão deixando o Islã para seguir a Jesus, mas isso é muito, muito, muito perigoso. As autoridades invadem igrejas domésticas e muitos líderes são enviados para a prisão. Por isso, meu irmão, hoje, especialmente, vamos orar pelo Irã. Para quê? Para que os cristãos lá desse país tenham sabedoria e ousadia para compartilhar a sua fé com os outros. Amém? Bem, isto dito, vamos então orar, pedir ao Senhor que nos abençoe no nosso devocional de hoje e que eu realmente possa passar para os irmãos aquilo que eu entendi. Senhor Jesus, que nós possamos aprender de Ti, que possamos compreender o que a Tua palavra diz e possamos aproveitar esses momentos tão ricos, que nós temos a liberdade de poder aprender de Ti. Ó Senhor, tem misericórdia dos irmãos perseguidos do Irã, que eles possam ter sabedoria para compartilhar o Teu amor e tenham coragem para resistir a todas as coisas que ele vem atravessando. É em Teu nome que oramos, Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. Quando a adversidade vem, Jeremias, nós vamos ler Jeremias e pode pegar sua Bíblia, hein? Porque a irmã Bárbara, ela sempre escolhe muitos versículos bíblicos. Então, nós vamos ler Jeremias, o capítulo 4, os versículos 19 até o 26. E diz assim, ó: meu coração, estou me contorcendo de dor. Meu coração bate forte dentro de mim. Não consigo me aquietar, pois ouvi o som das trombetas dos inimigos e o rugido dos gritos de guerra. Ondas de destruição cobrem a terra até deixá-la inteiramente desolada. De repente, minhas tendas foram destruídas, meus abrigos foram derrubados num instante. Até quando terei de ver as bandeiras e ouvir o som das trombetas? Meu povo é tolo e não me conhece, diz o Senhor. São crianças sem juízo que não entendem coisa alguma. São astutos para fazer o mal, mas não têm ideia de como fazer o bem. Olhei para a terra e ela estava sem forma e vazia. Olhei para os céus e não havia luz alguma. Olhei para os montes e para as colinas e eles estremeciam e balançavam.
Olhei, todo o povo tinha desaparecido, as aves do céu voando para longe. Olhei e os campos de férteis haviam se transformado em deserto. Cidades estavam em ruínas por causa da ira ardente do Senhor. Amém? Bom, irmãos, então quando a adversidade vem, a irmã Bárbara Cabral escolheu um versículo de Salmo, do Salmo 27, para ser o versículo-chave, que é o versículo 5, que diz: pois no dia da adversidade, ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre o rochedo. Bem, a gente enfrenta muitas doenças, muitos conflitos, né? Principalmente agora que viemos recentemente dessa questão da pandemia, né? Quantas doenças, quanto luto, quanta gente que foi embora, né? E quantos conflitos nós temos enfrentado todos os dias. É o que a Bíblia chama do dia mau, né? Do dia da adversidade. Ou seja, são tempos que a gente vive que são tempos de crise. Mas o importante é que a palavra de Deus, ela nos ensina, ó, a sobreviver às crises. Primeiro a adversidade acontece para todo mundo. Todo mundo vai ter o dia mau em algum momento. Às vezes, os nossos problemas são consequências naturais de escolhas ruins que a gente fez e dos nossos pecados, como está lá em Gálatas 6:7. Diz assim, ó: não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Então, às vezes, fazemos umas escolhas e acabamos colhendo coisas ruins. Mas o texto bíblico é claro em afirmar que as pessoas boas também enfrentam dificuldades, como está lá em João 16:33. Aqui, João 16:33, está aqui. Diz assim: quando chegar aquele dia, vocês não me pedirão nada, e eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele fará. Ai, perdão, irmãos, eu li errado. É o 33. Aqui. E digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Esse é o versículo correto. Então é assim, afirmando que o quê? Que pessoas boas também enfrentam dificuldades, né? Como diz aqui a palavra, que a gente vai sofrer, vai ter aflição, mas Jesus venceu o mundo, né? Ou outra coisa é que a diferença é que os justos receberão livramento. Isso é muito importante, a gente saber que apesar de todas as dificuldades de quem somos, nós somos justificados, então somos considerados justos diante de Deus. E ele diz aqui, ó, em Salmos 34:19, os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Isso é muito importante para que a gente possa o quê? Ter conforto e possa suportar o dia mau. Outra coisa que a gente tem que se lembrar é que a gente tem que se preparar para enfrentar as horas difíceis, porque daqui para frente o mundo não vai melhorar. Como está em Marcos 13:7, ó. Diz assim: quando, porém, ouvirdes falar de guerra e rumores de guerra, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então, as coisas vão piorar sim. O que você tem que pedir a Deus? Sabedoria para preparar-se para o futuro. Como está lá em Provérbios 16:3. Vamos lá. Provérbios 16:3. Diz assim: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Então você tem que confiar ao Senhor todas as coisas que você faz. Você tem que se lembrar das disciplinas espirituais, como está em Jeremias 2:27. Diz assim, ó:
Vou ler o 26, né? Como se envergonha o ladrão quando o apanha assim, se envergonha os da casa de Israel, ele, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes, os seus profetas, que dizem, um pedaço de madeira, tu és meu pai e a pedra, tu me geraste, pois me viram as costas e não o rosto. Mas, em vindo a angústia, dizem, levanta-te e livra-nos. Então, na hora do aperto, a gente lembra quem é Deus, né? Então, a gente tem que se lembrar que Ele nos treina para as batalhas da vida. Vamos lá em Salmo 144. Salmo 144, 1. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. E Ele também honra a nossa perseverança. Salmo 91, 15. 91, 15. E diz assim, Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com Ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Então, a gente pode ser instrumento de Deus para ajudar o próximo também. É uma terceira coisa que a gente pode fazer. Porque nem sempre Deus faz cair o pão do céu. Então, você tem que estar atento para ser um irmão para alguém no momento de adversidade. Como está lá em Provérbios 17, 17. Diz o quê? O amigo ama em todos os momentos e é um irmão na adversidade. Então, você vai receber livramento de Deus, como está lá no Salmo 41. Diz assim, ó. Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre. O Senhor o livra em tempos de adversidade. Você tem que ser humilde para receber a ajuda dos outros quando você estiver precisando. É lógico, né, irmãos? Porque não adianta, um dia é o outro que passa a adversidade. Outro dia pode ser a gente, né? Então, como está lá no Salmo 27, 10. Diz assim, ó. Ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. Então, nós temos que ser essa pessoa. Então, irmãos, quando a adversidade vem, a gente tem que lembrar que isso acontece com todo mundo. A gente tem que se preparar para enfrentar nas horas difíceis. E temos que ser instrumentos de Deus para ajudar o próximo. Então, que o Senhor nos livre do dia da adversidade. Mas, se Ele vier, que a gente possa estar preparado para vencê-los. Amém? Bom, Jesus, o nosso manancial termina assim, ó. Jesus enfrentou a maior das adversidades, que foi a morte e morte de cruz. Por meio dele, somos fortalecidos e podemos superar as crises da vida. Bem, meus irmãos, eu me despeço aqui com o meu abraço fraterno de ursa. Lembrando que tanta coisa cabe num abraço. Ó, irmãos, parece um laço. Quero lembrar vocês também. Olha só, a gente se comprometeu que todo ano a gente ia se lembrar disso. O que está escrito em Isaías 40, 31. Que aqueles que esperam no Senhor, ó, terão as suas forças renovadas. E lógico, saberão como enfrentar a adversidade quando ela chegar. Bom, eu termino aqui com a minha palavra de ordem, que é gratidão.